A censura é o ato de controlar qualquer tipo de informação, aprovando ou reprovando a circulação dessas informações. A censura normalmente acontece através da repressão à imprensa. Uma época que a censura dominou os meios de comunicação foi na ditadura militar. Com a internet, a censura foi praticamente abolida da vida dos brasileiros. Mas será que ainda existe algum rastro dela? Entender um pouco da censura militar no Brasil, vale você entender o geral o que censura significa. Na verdade, qualquer governo repressivo, qualquer governo que é antidemocrático, a primeira coisa que ele faz é estabelecer censura. Então, ditaduras, de forma geral, estabelecem censura, que é você controlar os meios de comunicação para que eles digam o que te interessa como governante, e aquilo que não te interessa fica escondido. E assim a opinião geral de quem ouve somente os meios mais comuns de comunicação acaba sendo conduzida para aquilo que você, como governante, se interessa em fazer. A censura na ditadura militar foi um dos mecanismos usados pelo governo militar para monitorar e se prevenir frente a oposições sistematizadas ou opiniões que fossem contrárias ao governo e que pudessem se generalizar. A censura decorre de um processo de formação do Estado autoritário. Parece que é uma regra da ciência política que o Estado autoritário ele não consegue conviver com opiniões divergentes, justamente porque ele é autoritário, em alguns casos totalitário. Então, uma coisa inerente ao totalitarismo, o autoritarismo é a criação de uma verdade única, a verdade do poder. E, portanto, se ele é totalitário, ele se encontra na condição de impor à sociedade um silêncio em relação a tudo aquilo que é divergente da verdade do poder. Sabe aquela frase popular, a gente só dá valor para aquilo que perde? Pois é. Na ditadura militar, a liberdade de expressão foi perdida. Ideias foram reprimidas, mas, como todo mundo sabe, tudo aquilo que aperta demais escorre pelos dedos. Às vezes, quando você censura uma ideia, é impossível censurá-la por completo, sempre ela vai vazar de alguma forma. E quando vaza, nem sempre vaza exatamente aquilo que o emissor queria que fosse dito. A censura sempre leva à curiosidade. O que está sendo censurado? Você põe uma proteção sobre um quadro. Todo mundo vai querer lá levantar a beiradinha para olhar por baixo. Desperta a curiosidade, isso é alguma coisa natural. Porque a censura, muitas vezes, ela não é simplesmente impedir que uma ideia venha à tona, mas combater a própria ideia com uma falsa ideia também. Então, uma informação contrária ou tentar difamar indivíduos que criticam o governo. Isso, de alguma forma, é uma censura bastante eficaz, porque você, de alguma forma, você mancha a imagem social dessa pessoa, logo essa pessoa deixa de ter voz ou deixa de ter validade. Então, os discursos que eu propago, eles são, consequentemente, fortalecidos, porque a minha credibilidade vai aumentando conforme não existe oposição a ela. Quando você impõe a censura, é para ter um pensamento único. É para impedir que as pessoas manifestem a sua opinião contrária. Quando você proíbe alguma coisa, é aí que a pessoa quer saber. Então, isso gera um interesse que não seria gerado se não houvesse censura. Daí, nesse sentido, a censura acaba promovendo o fortalecimento de uma ideia. Na nossa sociedade, a gente está muito acostumado a formar opinião pelo que a gente escuta. Poucas são as pessoas que realmente formam opinião a partir de uma busca crítica propriamente. Ou seja, eu não vou lá, busco exatamente, leio, tento entender o que aconteceu, vejo prós, contras. Isso dá muito trabalho. Toda censura limita a formação de opinião porque ela impede que os acontecimentos, as ideias sejam divulgadas em sua plenitude. E quando eu não consigo saber todos os pontos de vista a respeito de um determinado assunto, obviamente que a minha opinião vai ser mais estreita. Se acontecer alguma coisa, tem 20 pessoas que presenciaram e eu escuto 20 opiniões a respeito daquilo que aconteceu, né? 20 visões diferentes, eu vou chegar muito mais próximo da realidade. Agora, se me impedem de saber a visão de 15 pessoas, eu vou ter só de 5. E, obviamente, que a minha visão vai ser mais estreita e, sem dúvida nenhuma, ela impede que a gente tenha acesso ao que seria mais próximo da verdade. Uma vez que você tem a confiabilidade, que a transmissão de notícias, que a informação que vem a público através de reportagens, jornais, canais de televisão, rádio, jornal impresso, tudo isso é confiável. Então, quando você reprime esses meios de comunicação, você automaticamente está impedindo com que a população saiba do que realmente acontece, saiba de acontecimentos, prive ela de saber de acontecimentos,
e outro que ela tem acesso apenas àquilo que é benéfico ao governo e não que propriamente daria elementos a essa população de questionar a realidade que ela vive. Essa liberdade de expressão que nós temos hoje em dia acaba revelando as coisas. Muitas coisas ainda ficam escondidas, que a gente fica sem saber o que está por trás. Mas aos poucos vão aparecendo e pessoas que eram consideradas importantes ou impolutas, que eram pessoas defensoras dos direitos das pessoas, na realidade as pessoas estavam enfiando a faca por trás e tirando a parte dela e explorando os outros da melhor, para ele, né? Melhor maneira possível. E depois de tantos anos após a censura e repressão na ditadura, agora a gente vive uma época em que todo mundo pode falar o que quiser, na hora que quiser. Basta apertar em publicar e qualquer um pode curtir, comentar ou compartilhar a sua opinião. É o poder da liberdade de expressão, um poder que foi perdido na ditadura militar. A liberdade de expressão, ela é fundamental para você questionar medidas de governo, ela é fundamental para o crescimento social, ela é fundamental para a própria sanidade da máquina política e das relações políticas. Sem ideias contrárias, eu não tenho democracia. Então, algo que a gente precisa colocar na cabeça é que democracia não é harmonia de ideias. Na verdade, muito pelo contrário. Democracia é você ter a possibilidade de debate de ideias sem perseguição, ou seja, sem aniquilação do outro, e principalmente a importância de você ter ideias contrárias. Não existe democracia que não tenha, no mesmo conjunto político, ideias contrárias surgindo. Quando você tem homogeneidade, você não tem democracia. Tem gente que não pode ter liberdade de simplesmente falar aquilo que ele acha, você tem que ter fundamentação. E hoje em dia, em prol da liberdade, todo mundo pode falar aquilo que acha, mesmo sem fundamentação. Então eu acho que isso é uma reação. Lá não podia falar nada no regime militar. Agora você pode falar tudo. Então, mas para falar tudo, vamos ver quem é você para você falar tudo, né? Da onde vêm as suas informações? Agora, a liberdade de expressão não é a gente confundir com a possibilidade de falar tudo a hora que eu quiser. Às vezes a gente confunde liberdade de expressão com a ideia de que eu posso falar tudo a hora que eu quiser e falar o que eu quiser a hora que eu quiser. Isso não é exatamente liberdade de expressão. Porque se eu propago uma ideia que reduz um grupo a algo que deve ser perseguido ou que reduz um grupo político à invalidade completa, eu estou tirando a possibilidade de diálogo. Então, existe o intolerável nesse caso, né? Então, esse tipo de ideia não seria propriamente uma liberdade de expressão, mas ao contrário, seria uma liberdade de expressar a intolerância sobre um determinado grupo.